Senhor Jesus, hoje dia 28 de janeiro de 2025, vamos ler o nosso salmo do dia, Salmo 143, a partir do verso 1, assim diz a palavra do Senhor. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes nem em filhos de homens, em que não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros. Ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Rimante reba, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O salmista aqui com certeza que já provou da bondade e da misericórdia de Deus, porque aquele que louva ou recebeu a revelação da bondade de Deus, ou viveu a bondade de Deus, testemunhou, viveu livramentos, provisão, curas, prodígios. Esse louva a Deus porque o conhece. Não se louva a Deus quando nós não o conhecemos. Pode ser um louvor superficial, mas o louvor que agrada ao coração de Deus é aquele que tem que vir do profundo da nossa alma. A palavra do Senhor diz que nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. O salmista diz: não confieis em príncipes, nem em filhos dos homens em quem não há salvação. A palavra do Senhor está a nos dizer: confie mais em Deus, que pode salvar, curar e libertar do que nos homens, do que nos príncipes. Ah, mas é deputado, mas é presidente, mas é rei. Não está acima de Deus. O fôlego de vida do rei, do presidente, do deputado, do ministro saiu da boca de Deus. A nossa total confiança deve estar em Deus, até porque isso nos preserva de decepções, isso nos preserva de tristezas, de batalhas desnecessárias. Há coisas que nós poderíamos ter evitado se andássemos de acordo aos conselhos da palavra do Senhor, mas como não queremos obedecer, passamos por certas coisas repetidas vezes. E às vezes nos questionamos: mas por quê? Sempre a mesma coisa. Temos que fazer uma autoanálise para identificar o problema, a raiz do problema, e depois vamos perceber que o problema está mesmo em nós, porque Deus ele é perfeito, porque Deus ele é santo, Deus ele é justo. Não há falha, não há erro algum em Deus. O erro está sempre em nós, em não obedecer a sua palavra, em não buscá-lo em espírito e em verdade, não aprofundar a nossa comunhão ao nível de ter sensibilidade para ouvir a sua voz. Arriba, porque Deus ele fala, Deus ele comunica com aqueles que comunicam com ele. A oração é comunicação com Deus. E ele não é um Deus que responde apenas, que ouve, melhor dizendo, ele também responde, ele fala. Todos aqueles que têm vida de oração
pressupõe-se que também deveriam ouvir a voz de Deus. Isso não é exclusividade dos profetas. Eis que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O Senhor Jesus derramou o seu espírito em Atos 2 sobre toda a carne. Deus quer ter comunhão, relacionamento com todos nós. E Ele diz: sai-lhes o espírito e eles tornam para a sua terra naquele mesmo dia. Ou seja, o homem é tão frágil, o homem é tão fraco. Quando ele morre, o espírito sai do corpo, ele volta do pó. Volta para o pó, ele é pó e volta para o pó. Mas Deus, Ele permanecerá para todo sempre. Muitas das vezes deixamos de adorar a Deus, deixamos de obedecer a Deus para obedecer aos homens, para fazer a vontade dos homens. Essa é uma boa palavra para quem tem feito isso, fazendo uma comparação analítica, estatística. Mais vale estar do lado daquele que vive para sempre ou daquele que é passageiro, que um dia morre, um dia vai. Rima com certeza. Mais vale estar do lado daquele que vive para todo sempre, daquele que reina para todo sempre, daquele que é poderoso, daquele que é imbatível, inabalável, daquele que derramou o seu sangue pela salvação das nossas almas. Rima, derruba o homem inconstante. Um dia ele quer uma coisa, outro dia ele pode não querer mais. Um dia ele está empolgado com alguma coisa, outro dia ele já não está. Os pensamentos mudam, os ideais mudam, as vontades mudam, a visão muda. Mas Deus, Ele é constante. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Nós devemos depositar toda a nossa confiança no Senhor, toda a nossa confiança em Deus, porque Ele é digno de toda a nossa confiança. Nós, lendo o livro de Salmos, percebemos o quão maravilhoso é ter comunhão com Deus, o quão maravilhoso é ter intimidade com Deus. Porque Ele é fiel, porque Ele responde a oração dos seus servos. É unânime no livro de Salmos, todos os salmistas falam a mesma coisa. Então é verdade. O salmista diz que Ele faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. Deus é justiça. Deus faz justiça aos oprimidos. Deus não se esquece do seu povo, da sua noiva. O nosso Deus é um Deus de amor. Ele vai trabalhar em prol da tua vida, da tua casa, da tua família. Os ouvidos dele não estão fechados para que ele não ouça as nossas orações. Ele tem ouvido e ele está trabalhando. O Senhor solta os encarcerados. Os encarcerados são aqueles que estão presos. Estamos a falar de prisão espiritual, mas também carnal. Muitos estão presos e nós já oramos muito para a libertação de cativeiros. Muitos estão presos no mundo espiritual, em cativeiros, em cavernas. Presos, para que não possam viver os planos e as promessas de Deus. Mas Deus, Ele liberta, porque Ele veio ao mundo para desfazer as obras do diabo. O nosso Deus quebra correntes, quebra muralhas, quebra fortalezas. O Senhor abre os olhos aos cegos. Levanta os abatidos. Guarda os estrangeiros. O nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Deus nos ama.
de uma maneira que nós não conseguimos compreender e imaginar. Você precisa acreditar que Deus te ama. Você precisa acreditar que Deus se importa com a tua vida. Os problemas não definem Deus. Os problemas, eles são passageiros. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Você irá sorrir. O tempo de sorrir também vai chegar na tua vida. O tempo de colher também vai chegar na tua vida. O tempo de testemunhar também vai chegar na tua vida. Recebe essa palavra no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém.